Esse é o Clube dos 5, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Olá, clubinho! Tudo bom? Como vocês estão? Já pegaram suas coisinhas? Já pegaram seu café? Já ligaram essa esteira? Já... Eu amo. O que mais vocês fazem, né? Vocês me falam o tempo inteiro. Ah, dirigindo. É verdade, vocês também assistem, ouvem o podcast dirigindo. Bem, vamos de história? Hoje a gente vai contar a história do Moacir. O Moacir, ele conheceu o Túlio numa ida a uma sauna. Se você não sabe o que é uma sauna, é normalmente um local onde meninos ficam, vamos dizer assim, confortáveis, livres e se conhecem. Moacir conheceu o Túlio nessa sauna que ele costumava ir. E quando eles se conheceram, eles tiveram uma química bem forte. Porque o beijo era bom, porque o sexo era ótimo, porque tudo se encaixava. O Túlio era muito engraçado. O Túlio era divertido, era uma pessoa que tinha um bom papo. E isso tudo chamou muita atenção do Moacir. No mesmo dia que eles se conheceram, e na sauna normalmente as pessoas se conhecem de uma forma bem profunda, os dois trocaram um telefone e eles combinaram de sair mais vezes. E eles realmente começaram a se conhecer fora dali. Saíram 1, 2, o tempo foi passando e eles começaram a se envolver cada vez mais e foram ficando cada vez mais próximos. Alguns meses depois, que eles já estavam ali meio que ficando, o Moacir começa a perceber que o Túlio passa por alguns problemas meio chatos na casa dele. O Túlio, às vezes, chegava meio chateado, contando o que ele passava morando com a mãe e o padrasto dele. O Túlio, ele era obrigado a ficar assistindo o padrasto tratar a mãe dele muito mal. Ser agressivo, ser violento, ser muito escroto com a mãe dele o tempo todo. E muitas vezes o Túlio tentava proteger a mãe e o padrasto vinha para cima dele também. Ele destratava o Túlio e o Túlio acabava ficando meio que mediando a história ali entre os dois. Era muito ruim para ele ter que ficar lidando com essa situação. Só que a mãe do Túlio, mesmo que o Túlio conversasse muito com ela, o Túlio falasse para ela: "Mãe, se separa desse cara, esse cara é um babaca." Ela não queria, ela gostava dele, dizia que não era nada demais, que era só uma coisa da cabeça dele, que às vezes ele se irritava e nada acontecia. E o Moacir via aquilo acontecer, né? O Túlio pelo menos contando para ele, e o Moacir ficava muito triste com essa situação, porque o Moacir tinha certeza de que nada ia mudar, que a mãe do Túlio não ia se separar do padrasto, que eles iam ficar juntos. E aí o Moacir, um dia, teve uma ideia brilhante. Numa dessas falas do Túlio, contando da última briga que tinha acontecido lá na casa deles, o Moacir vira pro Túlio e fala: "Ô Túlio, será que não seria legal você vir morar comigo?" Porque na cabeça do Moacir, o Túlio ia ficar muito mais feliz, ia estar muito melhor de não ter que conviver com essas brigas o tempo inteiro. E ele também poderia visitar a mãe, né, durante a semana, para ficar de olho, para ver se nada estava acontecendo, ou se nada estava saindo do limite. Mas ainda assim, morando com o Moacir, o Túlio sairia daquele inferno. E o Túlio topou. Achou uma ótima ideia. E ficou feliz até. O Moacir morava sozinho, né? Numa kitnet, mas morava sozinho. E o Túlio topou, né? O Moacir morava numa casinha bem simples,
Uma casinha que tinha ali uma parte de fora, né? Um quarto, uma lavanderia, uma cozinha. Era uma casinha simples, mas uma casinha ótima para ele morar e que caberia ali uma relação, quase uma relação de casal ali entre os dois, obviamente, né? Desde o início, o Moacir, e eu acho que só por essa atitude do Moacir em pouco tempo ter chamado o Túlio para morar na casa dele, a gente já consegue fazer ali uma visão psicológica, talvez, de como é o Moacir, né? O Moacir é uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que se doa muito. E é óbvio que na relação entre os dois, o Moacir se doava muito para o Túlio. Muito. O Moacir, inclusive, fazia muita coisa só para agradar o Túlio, né? Fazia coisas que sabia que ia deixar o Túlio muito feliz. Então, por exemplo, o Túlio adorava sair para beber, adorava ir para o bar. O Moacir já não gostava tanto. Mas o Moacir, sabendo que isso fazia bem para o Túlio, acabava indo para o bar e o Túlio acabava bebendo sozinho, porque o Moacir não bebia. Muitas vezes o Túlio queria ir para uma festa ou queria ir para algum rolê que o Moacir não queria muito. Mas o Moacir ia mesmo assim. O Túlio ia para alguns rolês que não tinha nada a ver com o Moacir, que tocava música que o Moacir nem gostava de ouvir. Mas ainda assim, o Moacir sempre topava, porque sabia que isso faria bem para o Túlio e que o Túlio ficaria feliz. Só que o inverso não acontecia igual. Toda vez que o Moacir chamava o Túlio para fazer alguma coisa, o Túlio sempre tinha uma desculpa para não ir. O Moacir era muito fã de filme de super-herói, né? E, naquela época, ia sair um filme que ele estava esperando há muito tempo. Era muito importante para ele. O Moacir era muito fã do filme. E aí o Moacir chamou pro Túlio e falou: Amor, pô, nesse filme a gente tem que ir, né? O Estevão vai comigo. O Estevão é um amigo do Moacir. Mas assim, eu quero ir com você também junto, né? E mais uma vez o Túlio disse que não podia. Que não dava. E isso era uma coisa muito importante para o Moacir. Era uma coisa que era algo que era tão importante para ele que ele queria viver junto com o supostamente namorado dele, né? Mas o Túlio falou que não ia, que estava ocupado, que não podia. E aquilo, obviamente, foi acendendo, né, uma luz na cabeça do Moacir de... Pô, mas eu tô sempre disponível para ele. Por que ele nunca tá disponível para mim? Mas ainda assim o Moacir deixava passar. O Moacir sempre cedia e continuava fazendo as coisas que o Túlio queria, e o Túlio não fazia nada que o Moacir queria. Essa história do Túlio gostar muito de sair para beber fez o Moacir começar a perceber que às vezes, que talvez o Túlio tivesse um problema com bebida. Porque o Túlio toda vez queria sair para beber, mas o Túlio sempre passava do ponto. O Moacir, que não bebia, sempre tinha que voltar dirigindo o carro do Túlio, porque o Túlio não estava em condição de dirigir. E aqui sempre bom, né, gente? Você estando em condição de dirigir ou não, se você bebeu qualquer coisa, não dirija. Mas o Túlio sempre passava do ponto e o Moacir sempre tinha que pegar o carro para levar para casa. O Moacir se achava muito, que dizia que ele ficava pressionado do Moacir ter uma família boa e da do Túlio não ser. Todos os problemas do mundo, o problema do padrasto ser como ele era, da mãe não separar, tudo de repente se tornava um problema do Moacir. Só que o Moacir tinha certeza que ele ia conseguir curar esse cara, que ia conseguir ajudar ele, que ele ia melhorar. O Túlio estava tão machucado que em algum momento, morando com ele ia se curar. Ele ia conseguir entender. Ele ia conseguir ter autoestima para parar com isso. Só que o Túlio continuava a beber. O Túlio continuava a passar do limite. E continuava sempre agredindo o Moacir todas as vezes com palavras. Numa dessas bebedeiras, o Túlio começou a entrar num discurso, num monólogo de autodepreciação.
E começou a falar pro Túlio: eu não te mereço. Você me faz muito bem. Eu gosto muito de você, mas eu não mereço você. Eu não mereço. A gente não devia estar junto. Eu não mereço isso tudo que você faz pra mim. E o Moacir ouvia aquilo e só falava, tipo... Gente, para de bobeira. E o Moacir estava muito apaixonado já pelo Túlio. O Moacir já não conseguia olhar para a vida dele, não conseguia mais olhar para o futuro dele sem pensar no Túlio. E ouvir aquilo tudo machucava muito o Moacir. Porque como assim eu não mereço, ele não me merece? Como assim eu tô aqui para o que ele precisar? Tudo que ele quiser, ele vai ter de mim. Eu amo muito ele. E aí, essa relação continuava. Nessa época, o Moacir, ele trabalhava de recepcionista. E ele trabalhava de dia e à noite ele fazia faculdade. Então o Moacir estava sempre muito cansado, porque ele tinha essa jornada dupla de trabalhar de dia e estudar à noite. Quando ele chegava em casa, ele queria relaxar, ele queria ficar tranquilo, ele queria desligar a cabeça, e ele queria estar com o Túlio. E muitas vezes ele queria, né, acender aquele fogo entre eles. Pô, eles se conheceram numa sauna, né? Muitas vezes o Moacir queria só, sabe, relaxar junto com o Túlio, estar junto com o Túlio. Às vezes ele chegava em casa doido pra ter algum tipo de relação com o Túlio. Mas o Túlio começou a não querer mais tanto ter relação com o Moacir. E aí o Moacir começou a perceber que o Túlio começou a ter um programa próprio, uma rotina. Porque o Moacir não gostava muito que o Túlio fumasse em casa. E pedia para o Túlio fumar na parte de fora, que era tipo um quintal, meio lavanderia, que ficava ali atrás da casa do Moacir. E começou a perceber que o Túlio demorava muito, muito mais do que o tempo de um cigarro. Ele ficava ali horas, não horas, né? Mas assim, bastante tempo fumando. E o Moacir foi vendo ele fazendo isso uma vez, duas vezes, três vezes. Até que num dia, o vidro que separava a lavanderia da parte de dentro da casa era aquele vidro chanfrado, né? Que dá para ver através, mas nem tanto. Moacir um dia chegou de mansinho e tentou olhar o que estava acontecendo. E viu que o Túlio estava com o celular na mão, assistindo determinados vídeos. Vídeos que eu não sei se eu preciso descrever para você quais são. E o Moacir podia ouvir não só o barulho do vídeo, mas um barulho do Túlio. E de início o Moacir achou até engraçado. Achou curioso, achou até um pouco instigante. Não falou nada e viu aquilo se repetindo mais algumas vezes. Então ele não se incomodou muito com aquilo. Só que quando o Túlio começou a não procurar mais o Moacir, começou a recusar o Moacir, isso começou a dar uma certa incomodada. Porque depois que o Túlio voltava do cigarro entre muitas aspas, o Túlio já voltava querendo dormir. Já não queria mais nem conversar direito com o Moacir. E isso foi deixando o Moacir muito frustrado. O Moacir já começou a pirar, a pensar em um monte de coisa, que o Túlio já não estava mais afim dele, que o Túlio já não achava ele mais bonito, que não tinha mais tesão nele. E eles até transavam de vez em quando, mas era muito menos do que antes. Mas essa rotina do Túlio se repetia todo dia. Numa dessas vezes que o Túlio estava lá na lavanderia, o Moacir tomou coragem e abriu a porta da lavanderia para ir até ele. Meio que pegou o Túlio naquela situação, mas o Moacir, o objetivo dele era bem claro, que era fazer parte daquilo ali. E aí Moacir começa a ir para cima do Túlio,
E começa a perceber que o Túlio fica um pouco incomodado com aquilo. Que não gostou muito, que se sentiu um pouco invadido naquela situação. E aí ele vira pro Moacir e fala: Amor, tem como me dar um tempinho aqui? Esse aqui é um momento meu, tem como você respeitar? E o Moacir fala: Tudo bem. entra, volta para casa e deixa o Túlio lá, na lavanderia, resolvendo as questões dele. Depois de um tempo, Moacir e Túlio se mudam para uma casa maior. Uma casa que era bem mais perto da casa dos pais do Moacir. E nessa casa nova, os momentos do Túlio fumar sozinho começam a ficar ainda mais constantes. E continua cada vez menos Moacir e Túlio se encontrando sexualmente. Esses momentos de Túlio sozinho fumando começam a se misturar um pouco com momentos de Túlio sozinho bebendo. Só que Túlio, quando começava a beber, começava a ficar mais agressivo na maneira como ele falava. O Túlio parecia cada vez mais frustrado, e toda vez que o Túlio ficava frustrado, jogava toda a responsabilidade em cima do Moacir, dizendo que o Moacir prende ele, que o Moacir pressiona ele, que o Moacir faz ele fazer coisas que ele não quer, que o Moacir não respeita o espaço dele. E o Moacir nessa, só ouvindo a história. Algumas semanas depois deles se mudarem para lá, o Túlio, ele tinha um sobrinho, que é o Nilson. O Nilson, ele tinha acabado de fazer 18 anos. E o Nilson estava na casa da mãe, só que não estava se dando muito bem com a mãe. E aí o Nilson começou a falar com o Túlio. Pô, tio, eu queria mais liberdade, sabe? Não queria estar aqui vivendo com a minha mãe aqui, a casa é muito pequena, sabe? Ela enche meu saco. Tudo mais. E aí o Túlio começa a pensar o que ele podia fazer. Nessa época já Moacir e Túlio conheciam o Nilson, né? Já tinham uma certa relação com a família. O Túlio chega para o Moacir e fala: Moacir, o Nilson tá querendo sair de casa. Aqui a gente tá numa casa bem maior. Será que não tem como ele passar um tempo aqui? E o Moacir, que gostava do Nilson, que gostava da família do Túlio, fala: tudo bem, acho que tudo bem, vem pra cá. O Nilson nem dá muito trabalho, o Nilson é um bom menino. E, gente, vamos combinar que é basicamente os dois tendo quase um filho, né? Tá certo que é um filho de 18 anos de idade, mas é um filho. E aí o Moacir, ele meio que toma essa postura meio de pai, falando: olha, a única coisa que eu não quero é que o Nilson fique fora de casa sem me avisar. E outra regra também é que ele não pode trazer ninguém aqui. Se ele topar essas duas regras, tudo certo. E aí o Nilson se muda pra lá, e aí quase viram uma família feliz, né? Moacir e Túlio com o filho Nilson, quase. Nilson no início era maravilhoso, um menino muito querido, e estava ali vivendo esse sonho de morar sozinho. Até que com o tempo a convivência com o Nilson começou a ficar muito complicada. Porque o Nilson, em pouco tempo, por que será que o Nilson queria sair da casa da mãe? Porque o Nilson era muito folgado. Ele não ajudava em casa, ele não fazia nada. Ele não ajudava financeiramente com nada. Ele não lavava nenhum copo que ele usava. E ele achava que Moacir e o Túlio eram os pais dele, que tinham a obrigação de fazer tudo que a mãe fazia para ele. E que ele reclamava bastante. Moacir e Túlio se juntam e falam: cara, não vai dar pra continuar essa história aqui. Não vai dar. Nilson, olha só. Acho que deu. Acho que tá na hora de você buscar algum lugar. E Nilson fica chateado, obviamente, com essa história. Só que acaba indo morar na casa de um amigo. Nilson sai da casa deles. O relacionamento de Moacir e Túlio
pareciam se aprofundar cada vez mais, e cada vez mais esse relacionamento ficava mais difícil para o Moacir. Porque até o sobrinho do Túlio, o Moacir tinha aberto a casa. Lá no início, o Moacir abriu a casa para o Túlio, e depois para o sobrinho, e depois para tudo aquilo que o Túlio trazia junto. E ainda assim, ele tinha que ouvir um monte de coisa do Túlio o tempo inteiro. Chegou mais ou menos ali no meio do ano, o Moacir ele já tinha começado a repensar esse relacionamento. Porque, mesmo com tudo, mesmo com todo o amor que ele sentia pelo Túlio, ele sentia que tinha momentos onde aquilo estava se tornando um inferno. E por mais que todas aquelas festas que eles iam, que o Túlio fazia, o Moacir ia o tempo inteiro, mesmo que aquele momento tenha sido legal, no final da noite tudo sempre acabava igual. O Túlio bebendo demais, o Túlio dando escândalo, o Túlio culpando o Moacir, sendo agressivo com o Moacir, humilhando o Moacir. E o Moacir voltava para casa, ficava chateado, ficava muito mal, e o dia mudava e tudo se repetia. Até que chegou um dia que o amigo do Moacir, o Estevão, aquele que foi lá no filme junto com ele, resolveu viajar para o Nordeste e falou. O Moacir começou a se abrir para o Estevão e contar tudo aquilo que ele sentia durante o relacionamento. E o Estevão, a única coisa que ele podia falar para o Moacir é que ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Que era muito triste. O Estevão, ele chegou a sair com o Moacir e com o Túlio algumas vezes e via aquela situação muito horrorosa do Túlio sempre dar vexame. Todo mundo já conhecia o Túlio por ele dar vexame. Todo mundo já sabia que o Túlio ia dar um problema no final da noite. Tinha gente que até ia embora um pouco mais cedo porque sabia que em algum momento aquela treta ia começar a rolar. O Estevão começou a falar: cara, mas você só tá se machucando nisso. Você tem que dar um jeito de resolver essa situação. E o Moacir continuava achando que ele não estava fazendo o suficiente, ou ele não estava falando o suficiente, ou alguma coisa nele faltava, alguma atitude nele faltava para conseguir fazer com que o Túlio se curasse dessas dores que ele sentia e ele pudesse ser uma pessoa melhor. O Moacir, na mesma viagem, foi conversar com os pais dele, falando de tudo que ele passava. Só que os pais do Moacir amavam o Túlio. Falavam muito bem do Túlio. Falavam: meu filho, isso vai passar. O Túlio é um cara legal. E lembra que o Túlio é aquela pessoa que é muito divertida, muito extrovertida, um cara muito bonito. Então a família do Túlio, do Moacir, amava ele. Dizia que o momento ia passar, que em algum momento o Túlio ia se resolver. Que o Moacir e o Túlio faziam um casal muito bonito. E aí o Moacir ficava ainda mais com aquela pulga atrás da orelha, do tipo: eu acho que eu deveria terminar, mas... O Estevão achava que sim, a família achava que não. Durante essa viagem, Moacir começa a olhar para outros caras, começa a ver que existe outros caras, não se relacionando, não tendo nada com eles, em um momento nenhum Moacir traiu o Túlio, mas começa a ver que talvez ele não precisasse viver nessa relação tão difícil. Moacir volta para casa com uma certeza no coração dele de que ele ia colocar isso um pouco em jogo, que ia conversar com o Túlio. Só que foi só chegar em casa e ver o Túlio dormindo que parecia que tudo tinha voltado ao normal, que nada daquela insegurança estava rodando mais na cabeça dele. Era só o Moacir voltar para perto do Túlio que todas aquelas dúvidas meio que sumiam. Que aquela nóia que ele estava sentindo passava. Um dia, o Moacir e o Túlio foram visitar a mãe do Nilson. E óbvio que aproveitaram essa época, esse dia, né, que foi lá visitar a mãe do Nilson, para falar tudo aquilo que eles tinham vivido junto com o Nilson. E aí falaram para a mãe: olha, o Nilson chegou lá em casa e fazia isso, fazia aquilo, não arrumava nem a cama, não lavava nada. E a mãe do Nilson falou: ué, gente, mas vocês acharam que o Nilson queria sair daqui por quê?
Porque aqui eu comecei a arrochar em cima dele, entendeu? 18 anos de idade, o menino não quer fazer nada, não quer levantar, não quer lavar um copo, não quer lavar nada, mas é isso aí. Agora, vocês quiseram botar ele pra dentro de casa, eu falei, vai com Deus, porque vai que na casa de vocês ele aprendia a fazer alguma coisa, mas pelo visto ele continua o mesmo encostado. E aí eles conversando, o Túlio bebendo. E aí, óbvio que em algum momento o Túlio começou a dar um show. O Túlio começou a beber muito, começou a discutir com o Moacir. E começou a falar: você nunca me entende, você acha que é melhor do que eu, você fica me julgando o tempo todo. E o Moacir falando: Túlio, pelo amor de Deus, eu só quero que você pare de beber. Isso tá acabando com você, isso tá acabando com o nosso relacionamento, eu não aguento mais isso. E o Túlio começou a gritar: eu bebo porque você me sufoca, você me pressiona, você não deixa ser quem eu sou, você não deixa eu viver. E o Moacir falando: mas eu só quero te ajudar, eu te amo, Túlio, pelo amor de Deus. A bebida não tá te ajudando em nada, muito pelo contrário, tá te atrapalhando. Se eu tô te pressionando, não é a bebida que vai te resolver. E o Túlio fala pra ele: mas se você me amasse de verdade, você não ficaria me cobrando, você não ficaria me controlando. E o Moacir, ele já tava num ponto de não aguentar mais. Isso já era mais ou menos umas 11 horas, meia-noite. O Moacir volta pra casa com o Túlio, falando tudo aquilo. Para o carro na frente de casa. O Túlio entra pra casa e o Moacir sobe um pouco a rua sozinho, meio desnorteado. Encosta numa parede de um muro e vai escorregando até o chão, numa cena bem dramática, assim, chorando. Sem saber o que fazer. Sem saber mais pra onde ir. Túlio percebe que o Moacir não entrou em casa, dá meia volta, sai pelo portão, olha o Moacir chorando e fala: para de drama, vai, levanta, bora, anda, bora pra casa, para de show. E o Moacir, que já estava mal, fica mais mal ainda, fica puto, fica irritado. O Moacir não aguentava mais aquela situação. Ele entra em casa, ele pega uma mochila, bota umas 3, 4 mudas de roupa ali e sai da casa sem falar nada. E vai andando para a casa dos pais. A casa dos pais que ficavam 5 quilômetros, basicamente, dali. Mas ele vai andando como se não tivesse rumo. Andando, tentando botar para fora aquela raiva que ele estava sentindo. Ele não estava nem aí. Já era de madrugada. O Moacir não estava nem aí se ele podia ser assaltado, se alguma coisa pudesse acontecer. A única coisa que o Moacir conseguia pensar é chegar na casa dos pais, dormir e esquecer aquilo tudo. Quando o Moacir chega na casa dos pais e conta tudo aquilo que aconteceu, a família do Moacir, obviamente, acolhe ele, né? E começou a falar que o Túlio não queria falar aquilo. Só que a irmã do Moacir chega uma hora que puxa o Moacir num canto e fala assim: irmão, eu acho que isso tá realmente passando do ponto. Não dá mais pra ficar desse jeito. Eu sei que meus pais gostam muito do Túlio, que tem muito carinho por ele e tudo mais, que eles não estão vendo o que tá acontecendo, mas é óbvio que não tá certo isso. É óbvio que não dá pra isso continuar. E aí nesse dia o Moacir dorme lá e fica o final de semana todo. E o Túlio, a única coisa que ele basicamente manda pro Moacir é uma mensagem falando: e aí, você não vai voltar pra casa, não? Não teve nenhum pedido de desculpa, não teve nada. Só que ainda assim o Moacir, em algum momento, resolve dar mais uma chance para eles. Ele volta para casa, eles conversam, e aí meio que fica por isso mesmo. Alguns dias depois, a Joyce, que é a irmã, né, do Moacir, ela chama os dois, né, o Moacir e o Túlio, sabendo que eles não estão bem e tudo mais, mas queria trazer um pouco o Moacir mais para perto para acolher ele, marca um churrasco na casa dela, né, que era a mesma casa dos pais ali, marca esse churrasco num domingo. E chama, né? Chama o Moacir, chama o Túlio, chama a namorada dela, né? Que é a namorada da Joyce na época. E aí, no dia do churrasco, o Moacir e o Túlio vão no mercado para comprar coisas para casa, mas também para comprar algumas coisas para levar para o churrasco.
E aí liga pra Joyce, fala: Joyce, você precisa de alguma coisa daqui? O que tem que levar? E a Joyce fala: Ih, Moacir, eu não sei. Olha só, eu vou demorar ainda um pouquinho que eu me enrolei na rua, mas vai aí e tal, eu vou chegar mais um pouco. Eles marcaram ali mais ou menos 1h da tarde. Falou: olha, eu vou chegar bem em cima da hora, tá? Então vai aí comprando as coisas que tem que comprar, mas eu vou chegar em cima da hora. Foi chegando ali próximo da hora, o Moacir ligando pra Joyce, e a Joyce ainda meio pegada. Chega uma hora que já chega a hora que eles marcaram, e a Joyce ainda não tinha chegado. E aí o Túlio fica meio puto e fala assim: cara, Moacir, fala sério. Ridículo isso, marcou um negócio com a gente, não quero ir não, já não queria ir desde o início, já tinha falado pra você que eu tava cansado, que eu não queria ir, então faz o seguinte, liga pra ela e fala que a gente não vai mais. E aí o Moacir fica: porra, caralho, cara, não é possível. Tudo esse cara tá cansado, tudo ele não pode, tudo não dá. Moacir e Túlio voltam pra casa com as compras. E na hora lá, o Moacir puto em silêncio, tirando as compras do carro. E o Moacir fala pra ele: olha, vamos descer aqui as compras e vamos lá pro churrasco. Aí o Moacir já irritado fala assim: mas que churrasco, ô Túlio? Que churrasco que você já me pediu pra ligar pra Joyce, já desmarcando o churrasco. Que churrasco que a gente vai, que eu já desmarquei. E nesse momento o Túlio também começa a ficar puto. E aí o Túlio vira pro Moacir e fala: beleza, Túlio, você não quer ir no churrasco não? Você não quer fazer nada? Beleza, então vou pegar minhas coisas. O Túlio vai lá e entra na casa, vai lá, já pega uma bebida, já começa a beber, já começa a bater boca com o Moacir. E sempre o Túlio volta a fazer as mesmas coisas de sempre. Começa a beber, começa a discutir. E aí no meio daquela discussão, o Túlio já meio de saco cheio, o Moacir também, o Túlio vira pro Moacir e fala: eu acho que a gente deveria terminar. E o Moacir vira pro Túlio e fala: eu também acho. Eu também acho que a gente deveria terminar. Nesse momento o Túlio fica meio assustado, porque ele não esperava essa resposta. E aí o Túlio começa a falar: não, calma. Não é bem por aí. Acho que a gente tá de cabeça quente, acho que a gente tá irritado. Calma, sabe? O Túlio não estava esperando que o Moacir ia topar. O Moacir vai pro quarto e basicamente passa a tarde inteira chorando. E o Túlio faz o que ele sabia fazer de melhor, que é ficar no quintal, fumando, bebendo cerveja e assistindo o que sei lá que ele queria assistir no telefone dele. No meio disso tudo, o Moacir liga pra Joyce, a irmã, e fala: Joyce, eu acho que eu vou terminar com o Túlio, não dá mais. E a Joyce pergunta: mas você tá certo disso? Meu irmão, e o Moacir fala: tô. Eu acho que já deu. E a única coisa que sobra pra Joyce é apoiar o Moacir. Falar que: olha, eu vou estar com você no que você decidir. Moacir enxuga as lágrimas, levanta, sai do quarto e vai até o Túlio. E fala: Túlio, olha só, no início tava tudo maravilhoso. No início a gente se amava muito. Mas isso foi ficando muito pesado, muito difícil, muito complicado pra mim e eu não aguento mais. Eu acho que a gente tá se machucando. Eu acho que não tem mais nada de bom pra sair desse relacionamento. E eu acho que tá na hora realmente da gente terminar. O Túlio começa a chorar junto. Começa a ficar desesperado, começa a falar que ele vai mudar, que ele vai fazer alguma coisa, mas o Moacir fala: não dá mais, Túlio, pra mim não dá mais. Eu já tô muito cansado, pra mim já deu. Pra mim não dá mais. E acaba que o Túlio percebe, no olhar do Moacir, que não dava mais pra eles ficarem juntos. E eles realmente terminam. E o Moacir fala: Túlio, olha só, eu acho que você tem que procurar algum lugar pra você morar. Porque a gente não pode esquecer uma coisa. Aquela casa era do Moacir. O Túlio morava ali quase de favor, desde o início, quando eles se encontraram lá na sauna. E ele percebeu que o Túlio tinha uma relação ruim em casa e que ia morar lá. Desde então, o Túlio era um agregado, morava de favor ali. Né? E o Moacir fala pro Túlio que era melhor ele, né, tinha um tempo ali, ele não estava expulsando ele da casa, mas que o Túlio tinha que se virar um pouco para que ele arranjasse um outro lugar. O Túlio ficou meio desesperado, falando que não era do dia pra noite. Calma aí,
Moacir, não tem como, né? Eu sair daqui rápido, desse jeito. Mas o Moacir já tava do tipo, Tá bom, Túlio, tudo bem, vai procurando algum lugar aí. e no fundo, na cabeça do Moacir, o Moacir ele já tinha sofrido tanto o luto daquele relacionamento durante o relacionamento, que agora, durante esse fim, parecia que ele já nem tinha mais como sofrer. Ele já tinha sofrido tanto que já não tinha mais uma gota de sofrimento ali dentro. Moacir e Túlio continuaram morando na mesma casa, cada um num quarto diferente. E Moacir começa a se abrir para outros relacionamentos. Moacir começa a voltar a sair, começa a querer buscar uma outra coisa. E no meio desse tempo, a Joyce apresenta o Augusto para o Moacir. O Augusto era um cara divertido, mas muito mais tranquilo. Também não gostava muito de sair. Gostava mais de fazer umas coisas mais tranquilas. E o Moacir começou a conhecer o Augusto, começou a gostar do Augusto. Começou a descobrir que existia uma forma mais tranquila de viver, que não lidar no final da noite com um cara enchendo a cara todo dia. E aquilo foi fazendo muito bem para o Moacir. Moacir começava a ficar mais leve. E durante esse tempo todo, Túlio estava morando lá na casa do Moacir e começa a perceber que tem alguma coisa diferente. Mas não fala nada. Moacir e Túlio quase eram dois estranhos morando naquela mesma casa. Ainda assim, Moacir via Túlio beber, encher a cara, só que já não dava muito mais atenção. Via que o Túlio todo dia saía para beber, mas deixava acontecer, porque Moacir já estava em outra. Moacir só pensava no Augusto, só queria estar com o Augusto. E Moacir queria, de algum jeito, que o Túlio vazasse dali. Num desses dias que Moacir volta para casa, já depois do trabalho, depois da faculdade, chega em casa e vê o carro do Túlio na garagem, o que não era muito comum, porque o Túlio normalmente saía naquela hora. E óbvio que o Moacir ficava preocupado com o Túlio saindo, porque já não tinha mais o Moacir para voltar para casa. Não tinha mais o Moacir para o Túlio encher a cara e o Moacir ter que pegar o carro para voltar. Então o Moacir ficou até tranquilo naquele dia de chegar em casa e ver o carro do Túlio ali. Que falou, pô, o Túlio deve ter desistido hoje de sair, deve estar dormindo. Moacir, cansado, vai lá, faz a janta, come e entra para o quarto para dormir. Quando dá mais ou menos umas 3 horas da manhã, o Moacir acorda assustado com um barulho no portão. E logo o Moacir lembra dos vizinhos falando que tinham assaltado uma casa naquela semana ali na rua. Moacir fica apavorado porque ouve um barulho muito alto no portão batendo e algumas coisas batendo ali no quintal. E ele fica apavorado. Ele levanta desesperado e tenta pegar o telefone para ligar para alguém, mas ele estava tremendo tanto que ele não conseguia nem desbloquear o telefone. E aquele barulho começava a se aproximar cada vez mais do Moacir e o Moacir não sabia o que fazer. A única coisa que ele conseguiu fazer foi ligar a lanterna do telefone dele e abrir a porta. E começou a ver que agora o barulho estava na porta de casa. E de repente parecia que alguém estava tentando arrombar ali a porta. E o Moacir começava a gritar: Quem é? Quem é? Eis que de repente a porta abre. Quem está atrás da porta é o Túlio. E o Moacir olha para ele e o Túlio fala: O que foi, Moacir? Sou eu. Fica tranquilo, tá de boa. Sou eu, só tô voltando pra casa. Deixei o carro aí, que eu sabia que eu ia beber e aí eu não queria, né, ter que voltar dirigindo. Deixei o carro aí, não é nada demais. O Moacir, que já estava com o coração na garganta, cai no chão, desesperado, apavorado e ao mesmo tempo aliviado, sabendo que não era ninguém. Que não era ninguém que estava tentando invadir ali a casa. E o Túlio, vendo aquela situação,
vai lá e dá um abraço no Moacir, falando: tá tudo certo, Moacir, tá tudo bem, não é nada demais. Desculpa eu ter te apavorado. E acaba que Túlio e Moacir ficam naquele abraço ali durante um tempo. O Túlio acalmando o Moacir. E o Moacir muito, tipo... Caralho, eu não sei, eu fiquei apavorado. Eu não sabia se era alguém que estava entrando. Eu achei que estava dormindo. Aquele momento, né? Aquela intimidade meio esquisita. Aquela intimidade que nem existia mais entre mais eles. Mas ainda assim era uma coisa meio confortável, né? E aí meio que eles começam a conversar. E aí nisso Túlio sentiu que tinha uma certa abertura para perguntar pro Moacir. Ele vira pro Moacir e fala: Moacir, eu posso fazer uma pergunta? E o Moacir: pode. E o Túlio pergunta: você tá saindo com alguém? E o Moacir pergunta: Túlio, você quer saber de verdade? Você quer sinceridade na resposta? E o Túlio fala: eu quero saber de verdade o que tá acontecendo. E o Moacir fala: eu tô conhecendo uma pessoa assim. E tô apaixonado por ela. Nesse momento, aquele clima de cumplicidade, de cuidado, de amor, se torna um clima de inferno. O Túlio fica muito puto. O Túlio começa a falar que... Não, Moacir, beleza, então eu vou pegar minhas coisas, eu vou sair. Começa a procurar a chave do carro e obviamente o Túlio estava bêbado naquela hora. Obviamente o Moacir ficou meio apavorado e falando: você não vai sair, você não tem condição de sair desse jeito que você tá. Você não vai sair. Porque o Moacir começou a imaginar, mesmo que eles não estivessem mais juntos, imagina se o Túlio sai de casa de carro naquela hora, causa um acidente, morre. O Moacir não ia conseguir lidar com isso, ele ia ficar apavorado. E o Moacir não deixou, começou a falar que não. E começou a ir para frente da porta da casa, pegou a chave do carro, falou que ele não ia sair, tirou a chave do portão da casa, disse que ele não ia sair. E eles começaram a discutir e começaram a gritar. E o Moacir falando que ele não ia deixar o Túlio sair, o Túlio falando: me deixa agora, sai da minha frente. E o Túlio questionando: quem é que você tá saindo? Quem é que você tá conhecendo? E o Moacir falando: não interessa, não tem nada a ver com você, né? A gente não tem mais nada. E o Túlio falando: você nem esperou sair de casa para conhecer alguém. Quem é essa pessoa? E o Moacir falou: é um cara que eu tô conhecendo, mas quem? Qual é o nome? Qual é o nome dele? E o Moacir falou: é Augusto. Que diferença faz para você? Que diferença faz? E o Túlio falando: mas o que esse cara tem que eu não tenho? Por que você tá com ele, não tá comigo? E o Moacir, já sem aguentar já essa situação, vira pro Túlio e fala: a diferença, Túlio, é que nesse pouco tempo que eu tô com o Augusto me deu carinho. Me deu mais carinho do que você me deu nesse tempo todo que a gente ficou junto. E ali o Moacir viu que tinha machucado o Túlio. O Túlio ficou arrasado. O Túlio só virou as costas. Foi até o quarto e pegou o celular do Moacir. Virou para o Moacir e falou: me mostra quem é o Augusto. Me mostra quem é o Augusto. E o Moacir falando: eu não vou mostrar. E o Túlio falando: me mostra quem é, senão eu vou quebrar seu telefone. O Moacir virou pro Túlio e falou: Túlio, se você quebrar meu telefone, você vai me dar outro. E o Túlio continuou ameaçando, falando: me mostra quem é, senão eu vou quebrar o telefone. O Moacir já estava de saco cheio. A única coisa que o Moacir viu, tentando pegar o telefone, o Túlio não deixando pegar o telefone, e ele falando: me dá meu telefone, eu falando: eu vou quebrar o telefone, me mostra quem é agora. A única coisa que o Moacir fez foi voar para cima do Túlio e jogar o Túlio na cama. E o Moacir segurou
o Túlio pelas mãos, segurou os 2 braços dele na cama e pegou com as pernas montado em cima do Túlio, segurando ele e gritando, falando: solta o telefone, me dá o telefone. E o Túlio falando: eu não vou entregar o telefone, eu quero saber quem é, você vai me dizer agora quem é. E o Túlio continuando falando: eu vou quebrar o teu telefone, eu vou zunir teu telefone daqui. E o Moacir, a única coisa que ele conseguiu fazer naquele meio de tudo, e segurando o braço dele, segurando a perna, sem saber o que fazer, e gritava, e o Túlio gritava de volta, e a única coisa que o Moacir conseguiu pensar, e naquela confusão toda, naquela gritaria, o Moacir já desesperado, a única coisa que o Moacir conseguiu fazer foi fechar a mão e dar um soco na cara do Túlio. O Túlio ficou sem acreditar. Por que você fez isso? E o Moacir falou: eu não tinha outra escolha. Eu não sabia mais o que fazer. Foi a única coisa que eu consegui pensar. E o Moacir me fala que ele realmente não ficou muito orgulhoso com aquela decisão que ele tomou, mas foi a única coisa que realmente ele conseguiu imaginar daquilo tudo. Ele estava realmente desesperado, porque o Moacir não tinha dinheiro para comprar o telefone. Imagina se o Túlio pega e joga e zune o telefone do Moacir na parede, quebra o telefone. O Moacir dependia daquele telefone. Não tinha como. E a partir dali o Túlio entrega o telefone para o Moacir e fica meio desolado, assim. Túlio vai para o quarto dele, o Moacir continua no quarto, né? Eles dormem. E no dia seguinte, o Túlio começa a reunir as coisas dele e vai embora. Só depois de um tempo que o Moacir descobriu que o Túlio tinha voltado para a casa da mãe dele. A mãe continuava com o padrasto. Mas o melhor lugar para o Túlio estar naquele momento era a casa da mãe. Porque na casa do Moacir não dava mais para ficar. E o Moacir, ao mesmo tempo que estava muito triste daquela situação, muito triste de ver aquela casa vazia, aquela casa que ele não conhecia vazia, porque ele já se mudou para lá com o Túlio. Era a primeira vez que o Moacir olhava aquela casa e só o Moacir estava lá dentro. E era um vazio esquisito, um vazio estranho, mas um vazio em algum nível confortável. Porque ao mesmo tempo que o Moacir sabia que aquela casa ia ter que ser reconstruída emocionalmente, aquela relação com a casa ia ter que começar do zero, o Moacir ia ter que reconhecer aquela casa pela primeira vez como sendo uma casa só dele. O Moacir sabia que desse relacionamento com o Túlio não tinha mais o que tirar. Porque de garrafa em garrafa, de discussão em discussão, o Moacir tinha certeza que ele tinha tentado tudo, que ele tinha espremido daquele relacionamento até a última gota e que não dava mais. Se você tem alguma história que você quer que a gente conte aqui, é só você mandar com riqueza de detalhes para contato@betaboixá.com.br. Não esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui na descrição. Está aqui na descrição. Para a gente debater sobre essa história. Sejam legais com as pessoas envolvidas na história. Nem sempre elas estão no grupo. Muitas vezes elas não estão. Ainda assim eu peço, sempre deixando bem claro, se você estiver no grupo, não diga que é você. Para manter a privacidade de todo mundo envolvido. Mas é isso. Entrem no Telegram, debatam sobre a história, mandem o clubinho para mais pessoas, para outras pessoas conhecerem as histórias que a gente conta por aqui. E é isso.
Até a próxima e tchau.